Bom, hoje o papo tá diferente, tá divertido, tá cheio de energia e cheio de história também. Porque ele nasceu nos bastidores da televisão, das câmeras, das luzes, dos microfones. E ele tem um sobrenome que a gente não precisa nem apresentar. Ele é filho do Fausto Silva, o Faustão. E ele poderia ser quem ele quiser. Mas ele resolveu ir para o mesmo caminho do seu pai. Isso porque ele tem talento desde criança. Muito prazer recebendo hoje João Silva. Ô, Silvia, muito obrigado. É uma simbologia muito grande estar aqui hoje, né? A gente vai poder falar mais, mas do começo, né, dessa trajetória na comunicação contigo. E hoje estar aqui dando entrevista e podendo contar um pouco mais do que a gente vem fazendo. E eu sou um cara muito alegre, né? Essa coisa que você, como você comentou, de seguir, né, a carreira do meu pai. Eu acho que vai muito da questão. Eu sempre falo isso, é algo que pra mim ela significa muito, né? Quando você vê um filho médico, né, de um pai médico, todo mundo acha comum, nossa. Acha normal, e na televisão as pessoas acabam olhando de forma diferente. Mas eu acho que quando você tem um pai ou uma mãe que faz algo em casa, geralmente ou você ama e quer continuar, ou você né, tem alguma rejeição àquele tipo de coisa. Então, tem muita gente que, o pai é advogado, aí você vê os problemas da profissão, fala, de jeito nenhum que eu vou trabalhar com a mesma coisa. A minha filha perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, tudo menos a profissão da minha mãe. Então... Ela nunca quis aparecer, low profile total. 880 ali. E eu gosto, eu sempre fui muito comunicativo, desde muito novo, criança ali, de brincar com todo mundo. E eu acho que querendo ou não, eu ia trabalhar com comunicação. Só não imaginava que tão cedo. É verdade, é verdade. Dessa forma, tudo que Hoje o João é o apresentador mais jovem, que eu saiba, que está em rede nacional, mais versátil, corajoso, porque eu acho que tem que realmente ter coragem. O Luciano do Vale dizia, a primeira coisa, qual é o requisito para você trabalhar em televisão? É ter cara de pau. Você acha que é isso? Eu acho que sim, mas eu acho que a coisa que pra mim, da televisão, que mais... o mais importante mesmo é você ser cúmplice da sua audiência. Então eu acho que é você conseguir imaginar quem tá ali te assistindo, quem tá ali te ouvindo, e pensar o que essa pessoa gostaria de fazer uma pergunta pro teu convidado. Acho que pra mim essa é a coisa que mais importante. Não adianta fazer a entrevista, né, muitas vezes pensando no que a gente quer saber. A gente tem que pensar sempre no que a audiência tá ali. Então essa é uma frase que pra mim pega muito, que meu pai falou, e é o que eu mais uso, é ser cúmplice da nossa audiência. É, muito bom. E assim, quando eu comecei o programa falando que você cresceu nos bastidores, eu tive a oportunidade de ir em algumas pizzas, né, na casa dele, e desde pequeno ele é assim. Meu pai dizia o seguinte, ele falava assim, a gente tem que prestar atenção no talento da criança. Porque tá ali, a resposta tá ali, o que aquela criança vai ser. E você, desde pequeno, você era super comunicativo, estava em você isso. Em que momento você percebeu que era isso que você queria? Então, eu acho que vem muito do processo que a gente viveu, né? Então, eu acho que eu já sabia que eu ia trabalhar com comunicação. Talvez não televisão, já quis ser diplomata, tive várias vontades aí diferentes. Mas eu acho que a partir do momento que no Colégio Objetivo eu tive a oportunidade, né, de estar com... Até o colégio, não? Até o colégio você não pensava? Não era algo claro na minha cabeça que eu ia trabalhar com televisão. Ali também, aí começou, né, trabalhando na rádio com você e fazendo as matérias, né, do colégio. E ali eu acho que talvez despertou um olhar assim de gosto disso, já sabia que eu gostava acompanhando os bastidores, mas ali eu acho que deu mais ficou mais claro pra mim. Você entrou no Objetivo, você tava com quantos anos? Tinha talvez 13 anos. 13? 13. Nossa, você começou com 13 ali, 13, com a gente? Com vocês 13 pra 14. Porque tava, a Foi gente isso, fez... 13 anos, eu acho. No Objetivo, existe um leque de opções, né, para quando a criança tem talento. E um deles, quer dizer, a gente tem lá rádio, tem televisão, tem tudo. Mas percebeu-se que ele tinha talento para isso. Então, o que a gente fez? Nós puxamos, né, o João para fazer rádio, fazer televisão. Mas mesmo quando você fazia com a gente, eu lembro que eu queria colocar você dentro de um quadrado, mas você não queria. Ele fazia do jeito dele. O João, é para fazer assim, assim, assim. Ah, ok, já entendi. Aí ia lá, você põe o teu improviso. Sempre foi assim, né? Eu acho que era meio natural. A gente também tenta, uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é tentar ir pra zona de conforto, né? Porque sempre na comunicação tem o teu lado que você puxa, às vezes até um cacuete, mas você tenta ir do seu jeito, né? Você, às vezes na insegurança, enfim.
E eu sempre fui assim, né? De fazer as coisas do meu jeito, doidão, né? Na hora de comunicar. Mas acho que vem muito... O que eu acredito muito, talvez, é que quanto mais você for na televisão, nas câmeras, parecido com o que você é fora, do jeito de comunicar, do que você fala, são as palavras que você usa no dia a dia, não pode mudar muito, né? Eu acho que cria Com mais certeza. verdade, mais proximidade com quem Isso tá nos você assistindo. consegue, Você acha? João. Porque, assim, é a base da comunicação. Muitas vezes as pessoas acham que elas vão falar em televisão, elas precisam postar a voz, falar difícil. Não, quanto mais natural você é o João aqui, você é o João aqui no podcast, você é o João na televisão, você é o João quando as pessoas encontram. Então, eu acho que esse é o segredo, né? Por isso que você tá tão bem. Eu acho que para mim também, Silvia, vem algo também de ser diferente, né? Porque o meu pai é um apresentador, foi um apresentador, é um apresentador, sempre teve a voz muito forte, marcante, né? Grave, alto, sempre, né? Auditório, tudo. Imponência, e eu já talvez seja de outro jeito, né? Eu falo Mas mais... ele era espontâneo. Não, demais, mas eu digo assim, eu tô falando assim, até a forma de comunicar, né? Ah, tá. Você vê que ele pegava o microfone, É verdade. quando anunciava um convidado, ele tinha, né? Modulava a voz pra dar... animação, sei lá. E talvez o meu estilo de programa é mais a conversa, é a proximidade com o público, né? Então acho que vai de pessoa para pessoa nesse caso. Uma coisa era trabalhar lá no colégio, né? Ter as suas primeiras experiências. Outra coisa é para ir para uma televisão, realmente, um programa ao vivo, como o teu pai tinha na Band. E aí surgiu a oportunidade. Essa transição foi natural para você? Você ficou nervoso? Como é que é o João daquele começo pro João de agora? Eu acho que se você me perguntar assim, realmente foi a questão da televisão e do ao vivo que me deixou mais pressionado? Não. Ali, quando eu fiz, óbvio que dá um friozinho na barriga, você vê o auditório, você imaginar que as pessoas estão te assistindo, câmeras. Só que tiveram duas coisas que mais me deixavam nervoso. Não era o fato de se entregar ou não, porque eu ia levando e, bom... se errar, errou, se acertar, acertou. Eu sempre botei na minha cabeça, sempre falei em entrevista que eu tô aprendendo, né? Nunca me coloquei no lugar, até porque eu tava lá por conta do meu pai, era uma coisa, né, de pai e filho juntos. Era uma chance que você tava tendo. Uma chance. Não, e era um projeto, né, de fazer um programa onde tem um pai e um filho, acho que aproxima de quem tá em casa também. Mas as duas maiores pressões que eu tinha é de estar do lado do meu pai. Então ali aquela ideia, né, do filho de não querer errar na frente do pai. Eu acho que era mais sobre isso do que, de fato, sobre o resto, né? Que incorporava um programa, as luzes, que às vezes assusta, né? As câmeras, o auditório, enfim. E outra questão, no começo, muito em relação ao cancelamento, né? Porque eu vim, né? Comecei na televisão... Então, né? Eu tô começando na televisão com a internet. Então, talvez no passado, se alguém fizesse algum comentário errado, alguma coisa, o comentário ia sair com a vizinha, no máximo um crítico, né, de televisão ia colocar no jornal, né? Mas hoje em dia um corte pode... Você já sabe com entrevistados aqui que pode ser algo muito prejudicial. Então era um grande medo. Às vezes você querer fazer uma brincadeira que não pode mais fazer. Ainda mais ao vivo, quando é ao vivo, né? No caso era gravado, né, a maioria das vezes. Mas mesmo sendo gravado, a minha dor ali é porque ele gravava como se fosse ao vivo, não tinha corte. Então eu já sabia que não ia voltar. Não ia voltar. Quer dizer, a pressão maior pra você era estar ao lado do seu pai, Com e não certeza. o que você estava enfrentando. Com certeza, porque a gente quer, né, que o nosso pai tenha orgulho, enfim. Então, ali era minha maior questão. Mas foi muito bom. Ele sempre jogou muita casca de banana, me deixava em situações muito... Já é pra provocar, né? desconfortáveis, mas é importante, porque foi aí que eu cresci, né? Ele falou, a ideia, se meu pai não tivesse me batido, né, não no sentido físico, mas... Não passou a mão na cabeça, você quer dizer? Não, e ter cutucado. Ele cutucava, porque ele sabia que ele como pai fazendo isso, eu talvez não sofreria lá na frente de outras formas, né? Sempre foi assim? Quer dizer, você nasceu num lar privilegiado. Com certeza. Mas você sempre foi instigado dessa forma? Porque eu acho que você... comunicação? Não. De ser como você é, porque você é uma pessoa muito simples. Você é uma pessoa muito humilde. Você é uma pessoa muito agradecida às pessoas que estão próximas a você. Sim. Isso é teu. Então, a criação que você teve não foi uma criação nariz em pé, não foi uma criação de riquinho de papai. Não. Você você trabalha. Isso sempre veio de família ou é teu? Não, com certeza da criação dos meus pais. Eu acho que
a gente acaba sendo muitas vezes um reflexo, né, em casa. Então, assim, a forma que eu sempre olhei o tratamento dos meus pais com quem trabalha com eles, a forma que eu sempre olhei o tratamento dos meus pais, com no meu pai, no caso, de tirando foto com os fãs, né, com as pessoas que paravam para tirar foto, a paciência. Eu nunca vi ele recusar uma foto na minha vida, nunca vi ele. Se ele não quisesse tirar foto, não saia de casa, mas ele sempre foi tirar foto um por um. Então, assim, acho que isso é um reflexo, né? A gente vê e fala quem que é a minha referência, são os meus pais, eu quero ser mais próximo possível com eles. Mas você é assim, você continua dessa forma. Tanto que quando você chega nos lugares, primeiro que é uma luz, né? Ele já chega sorrindo, ele já chega feliz, ele passa isso, né? O jeito dele. E essa humildade, eu acho que também passa para o público. Quando você tá na televisão, passa que você é desse jeito. As pessoas, quando te encontram na rua, você é desse jeito. Então, eu acho que essa humildade também é uma coisa boa para você. Eu acho que é o mínimo, na verdade. Eu sempre espero que as pessoas sejam assim também. Não tem por que você não ser. Nada te agrega, né? Você ser uma pessoa deselegante, uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa que não valoriza quem tá ali te assistindo. Então, pra mim, eu acho que é o mínimo. Eu não vejo isso como algo positivo a meu respeito. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. Infelizmente, não é. Quando você foi pra televisão, você já tinha feito a cirurgia? Eu fiz a cirurgia em 2020, eu estreio na televisão em janeiro de 2022. Você fez a cirurgia porque realmente era um problema de saúde? Você se preocupava com isso, além da saúde, de você ficar exposto de uma forma que você talvez fosse criticado, sei lá? Isso eu nunca tive aí. Eu acho que realmente ia ser até engraçado, né? Assim, se eu tivesse na minha fase gordinho como comunicador, né? Porque, querendo ou não, cria, né, um humor ali, né, do gordinho. Então, acho que eu nunca ligaria isso. Nunca fez diferença pra você, né? Eu sempre fui muito na boa, Silvia. Sempre o tratamento, assim, com as pessoas comigo, sempre foram na boa. Eu sempre levei na esportiva, brincava. Eu acho que você não tem que levar muito no coração, mas até chega num momento que, assim, eu tava com 16 anos, eu tava pesando 150 quilos, então... 16 anos, 150 150 quilos. Tava desumano, né, viver daquela forma, imagina. Era muito difícil. Não sei se Não sei, era porque tão eu olhava difícil. você, eu não sentia, entendeu? Não sei se era tão difícil, mas o que acontece? Depois que eu emagreci, eu comecei a entender o quão era, assim, quão era ruim, né? Enquanto eu tava vivendo, aquilo era o meu normal, porque eu sempre fui gordinho, desde criança. Não é que a pessoa que é magra a vida inteira engorda. E a pessoa tem um comparativo. Eu não tinha o comparativo. Então, depois que eu emagreci, eu falei, nossa, realmente eu não tava vivendo da melhor forma possível. E aí você mudou o teu jeito de ser, você começou ou a sair mais, a curtir mais, ou isso nunca foi problema? Não, pelo contrário, sempre foi da mesma forma. Fui muito feliz, assim, durante o processo de emagrecimento. Tem gente que sofre, né, que fala que tem a própria desassociação de imagem, enfim. Comigo não aconteceu nada, foi muito positivo cada quilo que eu comemorava, né, que eu perdia. Mas eu acho que, em relação à parte de personalidade, eu não sei, eu acho que não sei se muda tanto. Acho que a forma que você é a mesma. Mas tem coisas que talvez você perde uma licença poética, eu diria. Né, pra muitas coisas. Porque o gordinho fala algumas coisas... Ai, que lindo, eu vou ficar apaixonada por ele. Não. Ele é muito Mas é que lindo. eu, gordinho, podia falar umas besteiras que hoje em dia talvez eu não possa mais, verdade, né? Porque é o verdade. gordinho tem a licença poética, todo mundo leva mais na brincadeira, entendeu? Então acho que eu tinha isso mais e que você fica mais, né, recatado, não sei como, da melhor forma possível. Você tem um critério maior, né, de falar. Você só tem 21 anos, certo? Só 21. 21. E olha só a história que ele tem para contar. Tudo isso que nós estamos só no começo. Porque, além de tudo isso, quer dizer, você sendo filho do Faustão e também entrando na televisão, você emagreceu, quer dizer, já virou exemplo para um monte de gente. Sim. Um monte de jovem que passa por isso. Ah, que legal. Aí, De emagrecer de repente, dessa parte. aí você tá viajando, você tá estudando aqui, de repente você tá em Mônaco, de repente você tá com uma namorada muito mais velha que você, aí começa a polêmica de novo. Você sofreu preconceito, alguma coisa nessa época? De forma alguma. Acho que pra ela, realmente, ela sempre a Schneider tem uma relação maravilhosa com ela, né? Amiga minha, enfim. Acho que pra ela, realmente, ela um monte de gente criticou, mas sempre quem tá bem resolvido na vida... As pessoas são preconceituosas, né? Quem tá bem resolvido na vida, acho que não acaba não escutando pra esse tipo de coisa. E foi ótimo, tive um namoro maravilhoso. A Schneider foi muito importante na minha vida, assim, uma pessoa muito bacana. E eu nunca fui incomodado, Silvia, com esse tipo de coisa. Assim, pra mim,
não me incomodava. Eu acredito que pra ela também, não muito, assim. Acho que óbvio que deve ter sido difícil as críticas, mas acho que pra quem tá bem resolvido consigo mesmo, acho que não abala. Pra você, o amor não tem idade. Como é que Não, você vê o imagina. amor? Eu acho que amor você vai vivendo, você vai conhecendo a pessoa. Acho que vai muito sobre a forma que você é como pessoa, seus gostos, né? Acho que é muito mais Essa encaixar nesse parceria. sentido, a parceria e você tá junto com a pessoa. E aí isso virar um amor, aí virar talvez uma paixão, virar um amor, do que de fato idade. Porque eu mesmo, só se você olhar o meu grupo de amigos, eu tenho poucos amigos, poucos e bons amigos da minha idade, mas a maioria, assim, a maioria dos lugares, quando eu saio pra jantar numa sexta-feira ou no sábado, se você olhar o recorte de idade, não é a minha idade. Então acaba sendo que você acaba conhecendo pessoas de idades Você diferentes. sempre andou com pessoa mais velha? Sempre, acho que. Ah, é? Sempre, desde muito Você novo. é muito maduro. Eu tenho bons amigos que eu tenho um carinho muito grande, assim, né, da minha idade, amigos, alguns que eu saio bastante, outros que eu não vejo há muito tempo e quando eu reencontro é maravilhoso. Mas, assim, se você pegar a idade, ele tá dos 30 aos 50 na média ali, né? É, a gente aprende, né? Também sempre gostei de andar com gente mais velha. Bom, saindo dali, você teve a tua estreia, aí você começa a ser seu próprio empresário, seu próprio... Porque aí sai, o teu pai sai, você tem essa oportunidade de ter um programa só seu. Você sabe qual que é a história? Na verdade, o programa foi muito louco, né? Porque quando meu pai sai em maio de 23, eu e a Anne Lotterman, a gente continua o programa até julho, o programa acaba. Quando chega em julho, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí meu pai falou, se vira, vê o que tem de oportunidade aí pra você. Você e corre falou, você não atrás. se vira? Falou, não, meu pai não teve nenhuma, assim... Da partir do momento que acaba o programa com ele não tem... O máximo que ele dava é conselho, assim, de, Sim. puta, gostei, né, desse programa. Mas, assim, não teve nenhum envolvimento de investir no projeto, nada. Ele quis meio que deixar pra eu levar, assim, não teve nada. Hoje em dia, até os conselhos são maiores, né, do que na época de formação. Porque ele quis deixar a corda, né, soltar a corda, falou assim, ó, ver como vai. E aí foi isso, assim, aí eu fui fazer um programa independente, né, no sentido de... Decisão juntei sua? Não, era a oportunidade que eu tinha no momento, né, então eu juntei os diretores e falei, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de dinheiro pra fazer e vai precisar pra produzir o programa, né, pra construir o programa do zero. E a Band abraçou o programa com o maior carinho do mundo, né. Você que levou o projeto. Eu que levei, Ah, eu levei lá, a gente fez independente, eu fui atrás do mercado pra comercializar. você que foi atrás de Fui tudo? atrás do mercado comercializar. E aí, a gente conseguiu fechar o primeiro patrocínio uma semana antes de começar o programa, a gente desesperado, como é que vai fechar essa Uma conta? semana. E sempre, eu muito próximo da área comercial, a gente comercializa tudo sempre, né? Tudo centralizado com a gente, né? Com eu e meus parceiros lá do programa. Mas, Você que pôs a mão na massa, então. a gente correu pra vender, né? É a única forma de botar o programa no ar. E aí a estrutura toda do programa, os quadros que você tem, você que cria, você tem uma equipe? Não, a gente tem equipe, lógico. Eu tenho dois parceiros, dois sócios aí, né, no programa. E assim, cada um toca uma área. A gente tem. Porque hoje, quando a gente fala de um programa independente, a gente tem toda a parte administrativa, né? Toda a parte comercial, toda a parte financeira, parte de jurídica, né? Tudo é nosso. A gente é uma produtora, né? Então. Você tem uma produtora? Eu sou parceiro de uma produtora, né? Ok. Então, assim, hoje a gente eu produzo o meu programa lá. E tudo acontece em volta de um programa. Então, assim, diferente de quando se eu tivesse um programa na emissora, eu teria minha produção lá. Sim, só chegava para apresentar. Minha equipe técnica provavelmente seria da emissora. Sim. Eu ia ter a direção ali, pronto. Hoje a gente já tem todas as áreas ali, a parte, né, independente de qualquer emissora. Isso é importante a gente colocar, porque muitas vezes a gente tem a ideia do lado de fora aqui, fala, filho do Faustão, ele tá na Band, lógico, o pai dele tá patrocinando tudo. Não é, não. Ele acabou de falar que acabou a parceria lá, ele e o pai, ele que foi atrás. E hoje independente, ele que foi ver tudo. Assim, a gente tem que comercializar, tem que produzir o programa do zero, né? E a gente entrega o programa lá, tem que estar redondo, né? Você grava tudo? Gravo tudo. Então, a gente hoje optou por ter um programa muito mais de externa, porque eu acho que tá... chega mais pra cima do público, você tem mais novidades, né? Você não entra na mesmice lá de fazer um programa de auditório, né? Que muitas vezes, se você não tem recurso para poder fazer grandes quadros ou poder inovar, você acaba na mesma coisa, a gente chama um artista, ele canta,
entrevista no palco, com a mesma imagem, né? Se você não tem a condição financeira dos grandes programas para produzir a um gigante, acaba ficando nisso. E eu fui para externa, então a externa dá muito mais trabalho. Com certeza. Eu gravo talvez 4, 5 dias da semana para fazer um programa só. Toda semana. Toda semana. Eu gravo 4 dias, né? A gente sabe que a parte mais difícil de um programa, a parte mais difícil daqui é produzir. A produção. Ainda mais um programa semanal. Qual que é o maior desafio para você em tudo isso? De produzir, eu acho que... Produzir o teu programa, o teu programa é a produção? Tem uma boa equipe de produção, um bom diretor de produção, que é o Renato Moreira, lá que é um fera, que sempre teve a vida inteira com meu pai. Bons produtores de conteúdo. E sentar com a equipe e ter reunião de pauta toda semana. Você tenta, de alguma forma... Pauta, chegar lá, juntar as ideias, a gente tem vários, a gente tem uma parceria com a FAAP, né? Então, o meu programa hoje, o escritório, é dentro da FAAP. Ah, é? A gente tem a parceria com eles, a gente dá um workshop, né, para os alunos, né? Tem os estagiários do programa que são alunos da FAAP. Conta mais isso, que cinema. Legal. Então, acho que é o único programa, o primeiro e único programa feito dentro de uma universidade, né? Então... Não entendi. Ele é feito, a produção é lá, a direção do programa é dentro da FAAP, os estagiários são da FAAP, a gente usa o estúdio da FAAP, né? Então... O teu programa é totalmente produzido na FAAP? Totalmente, 100%. Começo ao fim lá dentro. Você tá brincando? No estúdio deles, tudo? A equipe que sai pra rua, pras externas? Tudo de lá. São todos alunos? Não todos. Tem a equipe do programa e a gente tem, hoje, talvez 9, 10 alunos que vão trocando, né? Cada semestre são novos, que são estagiários da... Isso foi ideia sua ou foi ideia da escola? Cara, eu conheci, né, a turma da gestão da FAAP. Você estuda lá? Não. Ah. Conheci a gestão deles, tive uma relação de conhecer mesmo, né? Em outros ambientes. Eu falei, putz, ia ser muito legal se a gente conseguisse colocar um programa dentro de uma instituição de ensino, né? Porque eu acho que, por um lado, pra gente, a gente já tá próximo da nova geração, a gente tá hoje próximo da nova geração, que são os jovens, o que eles acham sobre televisão, cada vez menos assistem televisão, então tentar pegar essas ideias para que a gente possa reverberar o programa nas redes sociais, para que tenha uma audiência melhor de um público jovem, então sempre foi muito bom para refrescar isso, né? Nossa, e tá dentro tem ideias diferentes. Para eles poder ter um programa de rede nacional dentro da própria universidade é muito legal pro curso. Então a gente casou essas duas questões e a gente faz o programa junto. Quer dizer, além de tudo, você ainda tá dando condições de um estagiário, de alguém participar de uma coisa que você participa durante a semana e no domingo tem um produto final. Exatamente. É sensacional. Imagina, porque geralmente quando a gente fala de talvez uma produção numa faculdade de rádio e TV ou de jornalismo, é algo que fica interno, né? Não tem essa repercussão. Então os alunos poderem participar de um programa e eles olharem, ligarem em casa na televisão e tá passando na bandeira. Eu que ajudei. E essa ideia era uma pauta minha que tá ali. Ah, que bacana. Acho isso muito legal. E acho que é isso, a gente tá... conseguir sentar com a equipe e cada vez mais a gente poder trocar e ter as ideias, né, de cada um. E cada dia tem uma novidade? Quer dizer, tem sempre novidade chegando? Com certeza. Você tenta atingir o público, porque para você, né, eu não sei, hoje como é que você encara o público de televisão? Essa faixa que você está falando de jovens, às vezes eu acho que não assiste. Não assiste. Hoje eu acho que a televisão é 40 a mais, né? 35, 40 a mais. Então você faz televisão pros 40 a mais no domingo? 50 a mais, é isso. Além de você fazer a televisão pro público de televisão, que é quem tá te assistindo lá, você pode ter coisas lá que talvez não vão dar audiência na televisão, mas você ganha na repercussão nas redes sociais. Então o jovem, eu acredito que o jovem que me assiste com 30 segundos, 1 minuto, de um corte meu, ele é minha audiência. Tá. Talvez alguém que assistiu o seu programa inteiro aqui, a nossa entrevista toda, é uma audiência cativa. Uma pessoa que está sempre lá. Eu gosto de assistir o programa da Silvia Vinhas. Talvez a pessoa que assista um corte, talvez viu 1, 2, 3 cortes, ele também é sua audiência. Ele gosta do corte. Gosta do corte. Talvez não assista o programa inteiro, mas vai assistir um corte. E esse, para mim, é um outro tipo de audiência que hoje em dia a gente não consegue, às vezes, metrificar da melhor forma. Mas são pessoas que assistem um trecho. Então tem muita gente que fala, puta, João, eu não assisto o programa inteiro. Mas às vezes eu assisto um corte aqui. Toda semana eu vejo alguma coisa de 30 segundos, 1 minuto. E fala, putz, eu vi essa pergunta que você fez pra tal pessoa. A pessoa nem assistiu o programa inteiro. Mas assistiu pelo Instagram. Então acho que aí que tá o público jovem na televisão. É você saber embalar o conteúdo que você fez lá e entregar neles nas redes sociais. Quer dizer que você trabalha com jovens,
você produz dentro da universidade, você coloca na TV aberta, para um público 40 a mais. Aí, além disso, você também faz conjunto com as redes sociais dentro daqueles cortes. Então, você atinge o teu público mais jovem nas redes sociais e o público mais velho a na nossa, televisão. a última vez que eu vi, a métrica de impressões mensais do Instagram do programa, né, do Instagram do programa, deu 40 milhões. De visualização? Mensais. Olha que bacana! Então foi um número no total? muito... No total. As redes? 40 milhões por mês. Eu acho que era 30, 40 milhões por mês. Muito de bom. impressões no Instagram do programa. Então a gente consegue entregar, né, pra outras pessoas ali. Eu entrevistei aqui o Amaury Júnior, né? Você já conhece há muito tempo. E a gente estava conversando sobre esse momento que a televisão vive e dos likes, né? Eu estive num evento, tinha algumas pessoas conhecidas, 40 a mais, mas ninguém estava dando bola para essas pessoas. Queriam os jovens, os influencers. Você se importa, quando você vai fazer uma pauta, você se importa com a quantidade de seguidores quando você vai entrevistar alguém? Isso é importante hoje? Eu acho que é uma mistura. Claro que você está entrevistando alguém que essa pessoa vai te trazer uma repercussão, de novo, no digital, para os cortes, e que vá trazer essa reflexão, mas também é importante que tenha o medalhão, o rosto conhecido da televisão, porque o público que está te assistindo tem que reconhecer. Às vezes o influenciador que pode ter 10 milhões de seguidores não é um rosto conhecido de quem assiste televisão. Então acho que é uma mistura. É você ter esse equilíbrio, né, da nova geração, da internet, e respeitando e tendo, né, esses nomes, os rostos conhecidos da televisão. Você hoje, fora da televisão, consegue ter uma vida normal? Consigo, na boa. O que te diverte? O que você faz nas horas vagas? Faço tudo. Eu sou uma pessoa que sou muito social, né? Sou muito boêmio também. Você é boêmio? Eu amo a noite. Né? Saio. Mas é uma boemia, hoje dos jovens, a boemia é ficar na casa de alguém, curtir, muito mais né? coisa em casa, né? Mas restaurante, eu sou um cara que eu gosto de ficar sempre no restaurante na hora de sábado, meu dia de almoçar, e ficar até de noite, assim. Você tomar um vinho com os amigos, uma cerveja com os amigos e normal, vida normal. Vida normal. O que Acho que quando você chega num... Claro que quem tem ser conhecido, às vezes, como... Quando você vê como meu pai, como, sei lá, o Silvio Era, você vê como o Gugu, você vê as figuras como o Ronaldo Fenômeno, o Neymar, eu vejo essas pessoas têm que mudar muito a vida. Mas no caso, quando você é conhecido e não, as pessoas vêm, chega num lugar, a pessoa, chega uma pessoa que me assiste, bate uma foto, troca uma ideia. Mas é isso, não é que muda a minha vida em nada, né? Não, você não deixa de fazer nada. Óbvio que às vezes você tá num lugar, você vai num show, vai numa festa, você tá talvez com uma mulher que você tá ficando, caramba, você não vai talvez estar junto, às vezes numa festa é chato que alguém pode às vezes tirar uma foto. Você se preocupa com isso? Não, eu não ligo, mas assim, é algo que você tem que ficar mais atento, porque hoje qualquer coisa viraliza, né, nas páginas de fofoca. Então acho que é mais um cuidado que você tem que ter nessa situação. Você tem esse cuidado? É um cuidado. Eu não ligo muito, eu não sou um cara muito ligado a esse tipo de coisa, né? Que tenha pavor, não quero exposição, tudo. Tudo bem, se for o trabalho de quem tá ali fazendo, o certo é você se prevenir, né? A gente fala muito do seu pai. Qual é o papel da sua mãe na sua formação do João que você tá hoje? 100%. Eu acho que as pessoas acabam perguntando muito do meu pai, mas não sabem a função que minha mãe sempre exerceu. E hoje, mais ainda. Então, hoje o envolvimento dela com o meu programa é maior que o do meu pai. Acho que o meu pai, ele tá mais num lugar, assim, de conselho, né? De avaliação. A minha mãe, ela de fato tá ali. Ela trabalha com você? Não trabalha, mas ela dá todo o suporte do mundo. Ela me ajuda muito, né? Em questão financeira, né? Questão mesmo de administração do que eu vou fazer ou não. De conselhos, de estar ali. Mas ela não tá no dia a dia, né? Então ela formata, às vezes, quando a gente faz um quadro, ela formata um quadro. Porque ela trabalha, né? Ela trabalhava com isso lá no programa do Fausto, né? Ela sempre fez pro meu pai, fez para outros programas. Ela sempre trabalhou. Vai buscar novas ideias. Novas ideias. Formatava, de fato, as regras de cada quadro. Como tem que ser, como tem que ter seguido. Então, quando você vê esses formatos que tem de fora, né? Então, Endemol, essas coisas. Endemol, são muito caros. Minha mãe também criava esses quadros, ou ia atrás no Festival de Cannes, por exemplo, de televisão, ia buscar ideias novas para trazer, enfim, para comprar quadros novos. Então, Ou então ela cria. Cria. Ela é do núcleo de criação, né? Sempre foi do núcleo de criação. Que parte do teu programa que você tem mais orgulho aí, que você gosta mais de fazer? Eu acho que quando eu faço as histórias com Cred Sexta, a gente vai, né, pra poder, de fato, dar uma vida melhor, né, pra quem tá
tem que estar ali vivendo, enfim. Acho que são muitas vezes quando a gente está transformando vidas, né? Não é aquela coisa só de dar algo físico para a pessoa, mas às vezes você poder proporcionar um momento, né, que a pessoa às vezes nunca teve. Teve uma gravação que para mim foi especial, que a gente conseguiu dar um Natal e transformar a vida da pessoa numa mulher que tinha um trauma de Natal. Ela A nunca tinha história tido dela, Natal? a história dela é muito louca, né? Ela, quando ela era nova, ela, se eu não me engano, tô lembrando aqui, ela morava com os tios e aí chegou naquela questão do Papai Noel, todas as primas ganharam presente e a mãe dela falou assim, foi pro padrasto. A mãe dela falou assim, não existe Papai Noel, ela com 8 anos. Quem dá o presente é o pai e você não tem pai. Então, assim, todas Nossa, mas que cacetada. as outras, né, enteadas receberam e ela não recebeu. Então, ela tinha um trauma de Natal, nunca tinha comemorado o Natal, nunca tinha tido uma ceia de Natal e a gente conseguiu realizar isso. Então, foi muito especial isso, né? A Você, profissão. você, é, você lembra, assim, de algum momento de alegria ou de dor que realmente transformou a sua vida? Acho que de alegria, com certeza, foi a primeiro passo que eu dei, né, no programa junto com meu pai, e que transformou, com certeza. E acho que de dor foi administrar o começo do meu programa e com meu pai indo para um transplante de coração. Acho que eu vivia duas coisas ao mesmo tempo ali. Eu tava para estrear um programa e tava com meu pai passando por um transplante de coração, né? Então acho que dividir essas duas coisas naquele momento foi pesado. E o que que você aprendeu nesse processo que seu pai viveu, que foi muito duro? Quer dizer, o Brasil acompanhou, né? Eu acho que vai muito da questão de estar próximo da família. Eu acho que você tem que ser muito racional. Eu não sou uma pessoa muito emocional nesse sentido, né? Eu Não? acho que, não, eu sou mais racional. Eu acho que a gente tem que ver o que dá pra. Como é que é? O que tem pra fazer? E tá com meu pai, curtir com ele. Tá com a minha mãe, curtir com ela, com meus irmãos. Mas nessa área, eu acho que você tem que ser bem racional pra ver a melhor forma de resolver cada assunto. Então eu tentava separar as duas coisas. Quando eu tava trabalhando, e quando eu tava com ele, tava com eles. Ah, você consegue ser racional assim? Eu acho que é a única forma que a gente tem de conseguir entregar as duas coisas, né? Mas você, é uma coisa madura isso, né? A gente aprende muitas vezes tarde, que a gente tem que ser racional, que isso aqui não pode... Poxa, eu tô começando meu programa, meu pai não tá bem, como é que eu faço para administrar isso? Você consegue Eu sou bem racional nesse administrar. sentido de conseguir dividir. Óbvio que a gente sofre, mas acho que a hora que eu entro lá pra gravar, tudo que tá acontecendo na vida pessoal, você tem que esquecer, né? Mas que quando a gente tem um momento, porque muitas vezes a vida passa tão tranquila, né? Agora, quando a gente fica próximo a alguma coisa que você visualiza, peraí, isso acontecia com os outros, mas agora tá acontecendo com a minha vida. Próximo a um momento que pode ser de perda de alguém, isso você acaba valorizando mais. Com certeza. Né? Estar com a pessoa. Aconteceu isso com você? Muito mais, isso com certeza. Mas Valoriza mais, tá ali batendo um papo, eu curtindo. sempre fui muito próximo do meu pai, eu acho que também. Foi mesmo, é verdade. Sempre fui. Sempre. Quando você acaba tendo essa distância e aí chega numa coisa dessa e a pessoa acaba aproximando numa situação, né, ruim, mas pra mim não mudou muita coisa, não. Eu sempre fui muito próximo, sempre tive junto. É só você continuar. A gente hoje em dia tem que ter um cuidado maior, né, no sentido de, né, porque pra ele tem sido muito duro, né, nos últimos anos. Então, é sempre estar ali, motivando, estar junto, dando força, né? E eu tenho certeza que vai virar o jogo, já tá melhorando, ele vai virar o jogo. Qual que é o maior conselho que ele te deu, que você leva, assim, pra vida? Que eu falei no começo do programa. É aquele? Da sua audiência e entender que a sua audiência é quem te bota naquele lugar, né? Se você tá com um programa de televisão é por conta dessas pessoas que estão te assistindo. Então, valorizar cada uma delas. E falando de valores, que valores que você não abre mão nem na vida pessoal, nem na vida profissional? São valores que vêm de família mesmo. Gratidão e generosidade. As duas coisas. Você acha que você é uma pessoa grata? Sou uma pessoa muito grata. Nunca... Acho que se pegar alguém, ela pode me entregar milhões de defeitos. Mas eu acho que ingratidão não é uma coisa que eu carrego. Eu sou uma pessoa muito grata às pessoas. Eu sei exatamente quem me ajudou em cada coisa da minha vida. E eu sou grato a essas pessoas. Generosidade é você estar ali e poder ajudar os outros. Começa a generosidade por perto com os amigos. Você tem que ser generoso, né? Estar junto com as pessoas. Generoso em relação a tempo, né? De dar tempo para as pessoas, de estar ali para encontrar elas e, enfim. Alguém me chama para almoçar, para jantar. Ir lá, entendeu? Acho que é isso, essas duas coisas. Para você, o que é sucesso? Sucesso. Para mim, sucesso é você estar realizado e você conseguir atingir o máximo de potencial
que você tem para fazer aquele tipo de trabalho. Então, talvez o sucesso pro Pelé era ser o maior jogador da história, né? Às vezes sucesso pro cara que tá ali jogando num Campeonato Brasileiro hoje, o cara ganhar uma Copa do Brasil, enfim, às vezes ser premiado, com reserva, chegar num time da Europa. Então, cada um tem o seu potencial. O sucesso é você atingir o máximo dele. E felicidade? Felicidade, eu acho que... A felicidade, eu acho que é você estar contente com os objetivos que você entregou e contente com a tua família, com o momento que você está vivendo, você olhar para o lado e ter um bom irmão, uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, bons amigos. Eu acho que a felicidade é você, quando você para olhar, você se sente realizado com tudo isso. E a tua família é bem linda, né? Eu amo todos eles. É muito bom, nunca tive problema com ninguém da minha família, nunca briguei com ninguém, né? Teu Isso irmão é muito também bom. é uma graça. A coisa que me deixa mais angustiado é ver dois irmãos que não se falam, né? Pai que não fala com filho. Filho que não fala com mãe. Filho que não fala com mãe. Eu acho isso horroroso. E o que deixa você triste na vida? Aquilo te incomoda? Você não gosta de ver? Ingratidão. E pessoas que desprestigiam os outros, né? Acho que são duas coisas. Assim. E o que te motiva hoje? Reconhecimento, legado ou outra coisa? Que me motiva? Reconhecimento? Você deixar alguma coisa pra alguém? O que te motiva? Resultado, entregar mais e eu me cobro, assim, no sentido de tem que fazer minha história, né? Não adianta eu ficar nessa, né, de ser filho do meu pai, vivendo aqui. Cara, eu preciso entregar, eu preciso falar com a nova geração também, né? Porque para a nova geração, talvez eu tenha a oportunidade de não ser mais o filho do Faustão, né? No sentido de estar ali, das pessoas olharem. Eu posso imprimir a minha personalidade, a minha forma como apresentador e um dia ser reconhecido, né? Como eu isso. acho que você já tá fazendo isso. Mas eu acho que é um processo. Eu tô muito tranquilo nele. Eu acho que eu sou... É tão distante, né? Meu pai, ele é tão lá em cima, né? Eu sou muito fã, que eu acho que facilita também. Né? Você criar sua própria personalidade, seu próprio caminho. Eu acho que você já tá construindo o seu próprio caminho. A gente fala filho do Faustão porque é filho do Fausto Silva, mas aqui é uma coisa assim... Principalmente por você ser filho dele, eu que a gente amo acha isso, bacana. é o orgulho. Você tá eu sou onde muito você tá. orgulhoso, né, de ter esse privilégio, essa oportunidade. Mas eu espero que, assim, daqui a 20, 30 anos... não vou nem lembrar de... Não, mas eu acho que... vai ser só eu acho que vai ser um orgulho. Eu acho que daqui a 20, 30 anos eles vão poder olhar e falar, putz, olha o filho seguiu o legado do pai, hoje tá com um programa aqui, não sei o quê, tá fazendo sucesso. Fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. Se eu conseguir estar daqui a 20 anos, tá fazendo a mesma coisa, as pessoas vão olhar e falar assim, putz, ele seguiu a carreira do pai. Mas olha só como ele tá bem. Porque até hoje eu tô com pouco tempo, né? Pode seguir e falar, putz, jeito. daqui a 20 anos, falar, putz, o João tentou fazer a carreira do pai e não deu certo. Se daqui a 20 anos eu estiver na mesma posição, falar, putz, ele conseguiu. Você sabe, quando eu comecei a minha carreira, quem me deu a oportunidade foi o Luciano do Vale. Sim. Que era o meu ex-marido. Imagina o que eu não sofri. Todo mundo, ele é o diretor da Band, ele é teu ex-marido e te colocou lá. Claro. Só que isso faz 30 anos. Faz 30 anos. E você tá aqui. 30 anos. Então eu provei nesses 30 anos que ele me deu uma chance. Você teve uma chance, mas você vai aproveitar essa chance. Sim. Você está aproveitando. Você podia simplesmente ter dado certo, ficado um ano e pronto. Hoje você já se provou. Talvez nos primeiros 3 anos, não. Caramba, depois de 30 anos. Você concorda comigo? Nossa, acho que não preciso mais nem provar, né? Então, mas é isso que hoje eu não me provei. Pra você ainda não. Mas não é porque é questão de idade. Não, porque eu acho que eu preciso entregar muito mais. Ok. Você tá com 30 anos já, entendeu? Quando foi essa virada pra você? Foi de carreira? De onde você não sentiu mais, eu tô aqui pela oportunidade que eu tive. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, que aí veio a oportunidade de fazer Fórmula Indy há uns 4, 5 anos. Então, eu tô chegando nisso, né? Mas você vê que é ali que vira a chave. Talvez a primeira chavinha que virou nisso foi quando eu fiz meu programa sozinho. Mas eu acho que ainda eu tenho muito essa questão do privilégio, da oportunidade que eu tive. Talvez daqui uns 10 anos eu vou olhar e falar assim,
deu certo. Uns 5, Com 6 anos. certeza, com certeza. Só pra gente encerrar, o que você... Porque tem isso, né? Você não sentia no começo? O quê? Mesmo que as pessoas falavam, você podia não concordar, mas você sentia também o fato, puta, eu tô aqui porque eu tive essa Com oportunidade. certeza. No começo, Demorou pra você pra eu virar mesmo olhava pro espelho e falava assim, sou eu que tenho valor ou eu tô aqui realmente por causa dele? Então, aconteceram várias coisas que provaram pra mim que eu era capaz. Eu passei por isso. Porque a chance veio, não era do meu pai, mas a chance veio pelo diretor do programa e ex-marido, patrocinador, tudo. Ah, vamos lá, sabe aquela coisa? Aconteceu a chance de eu fazer aquilo porque não tinha ninguém para fazer. Que foi na Fórmula Indy, não tinha ninguém para fazer, então me colocaram lá. Foi uma chance que aconteceu. Só que aí eu continuei. E aí que você... Olha, ela tem jeito. Então tá, então faz de novo. Foi assim, faz de novo. E eu fui ficando. E foi. São 30 anos já, né? 30 anos já de carreira. Eu quero terminar com você falando aqui, você pode falar para essa câmera aqui, o que você gostaria que as pessoas vissem ou soubessem sobre você que elas ainda não perceberam? Acho que eu queria que as pessoas soubessem o quanto eu amo fazer. Talvez já perceberam, mas o quanto eu amo estar aqui comunicando, o quanto eu amo estar aqui aprendendo com a Silvia, né? Que eu tive essa oportunidade, né? E quanto eu amo ter aprendido tudo com meu pai e quanto eu amo fazer televisão, eu amo estar falando com vocês. Quanto mais eu poder transmitir esse amor para vocês, com a minha profissão, a forma que eu vou levar ela cada vez mais a sério, mais próximo, né, de vocês, para que eu possa entregar o melhor conteúdo. Eu tô aqui na televisão hoje para talvez dar 1 hora, 1h30, 2 horas, seja de programa e de felicidade para alguém que tem uma semana horrorosa. Então essa é a minha missão de vida. Muito bem, muito obrigada, viu? Obrigado você, Silvia. Obrigada por ter vindo, obrigada. A simbologia de estar aqui, eu que sempre gosto de falar, mas de novo transmitindo minha gratidão eterna por você, que foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalho. Eu, de novo, gente, para quem não sabe, eu comecei na rádio com Dona Silvia Vinhas e hoje tô aqui na televisão, com certeza tem muito dedo seu ali. E a gente tem que colocar também aqui, já que é para falar sobre Sandra. Isso. A reitora da Unip e do Objetivo, a Sandra Miessa, que visualizou isso também, Sandra Miessa de Gênio. Malu, que tava... A Malu Mota, que foram pessoas, a Sandra, ela visualizou que ele tinha talento, então ela falava, coloca o João. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato a Sandra, todo mundo, né, do Colégio Objetivo. Eu falo isso em todo quanto é lugar que eu vou, eu falo do colégio. E você que foi ali que me dando os conselhos, né, me ajudando ali no começo da formação. E vamos apresentar mais coisas juntos. Vamos, eu quero mesmo, quero mesmo. Vamos fazer um programa bem grande lá do FICO para você ir junto. Eu vou com a maior certeza do mundo e carinho. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado você, Silvia. Obrigada pela sua companhia, até o próximo episódio. Tchau.